Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Quarta República, tá? Então vejam, a Quarta República é um período democrático da história do Brasil que vai de 1945 a 1964, né? Então, um período antes do golpe militar e depois do fim da Era Vargas, tá? Então, é um reestabelecimento da democracia novamente aqui no Brasil e a partir desse reestabelecimento, eleições são abertas novamente, novos partidos políticos surgem no cenário brasileiro e hoje nós vamos falar de um período chamado período Café Filho. Então, observe, isso aqui é importante, tá? O período Café Filho é muito importante. Nós vamos falar aí de um período que vai de 1954 a 1955. Período de um ano, o Café Filho, na verdade, entrou em um momento de transição, né? Porque houveram uma crise política e a partir dessa crise política ele assume. Está aí a figura do Café Filho. Ele vai ser presidente do Brasil durante um ano, viu, gente? Vai de 1954 a 1955. Tá? Quem foi Café Filho, né? Então vamos pensar aqui quem foi a figura do Café Filho, tá? Então o Café Filho foi um político brasileiro, né? Que serviu aí como presidente da República, o 18º presidente da República no Brasil, né? Ele vai assumir durante um ano. E ele vai assumir em um processo que a gente chama de crise política, tá? De crise política. Tá aí a imagem do Café Filho, né? Como presidente do Brasil. Ok? Tá aí a imagem do Café Filho. Então, veja, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente após o golpe militar de 1954. Então, isso aqui é importante, tá? Ele foi o primeiro presidente eleito após a tentativa de golpe militar de 1954. O mandato do Café Filho foi marcado por uma instabilidade política e desafios econômicos, tá? Instabilidade política porque ele vem depois de uma tentativa de golpe. E desafios econômicos porque ele vai enfrentar aí a necessidade de industrialização e avanço do capitalismo brasileiro. Nessa imagem, o Café Filho está do lado do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era o grande político da época, né? Entre as suas controvérsias, logicamente, entre as suas críticas feitas a ele e aos governos dele, mas ele era a grande liderança da época e o Café Filho aproveitou isso para ser eleito, tá bom? Tá aí uma imagem, né, do seu padrinho político, Getúlio Vargas. Então veja, né, o golpe de 1954, também conhecido como golpe da legalidade, tá? Conhecido como golpe da legalidade, foi uma tentativa de deposição do presidente brasileiro Café Filho, liderada aí pelo ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott. Então o Lott tenta depor, né, o Café Filho e aplicar um golpe dentro daquilo que eles chamavam legalidade da época, tá? O Lott é uma figura controvérsia, mas ao mesmo tempo interessante da Quarta República, porque ele vai influenciar governos, né? E ele vai ser decisivo aí dentro das Forças Armadas. Nesse caso, tentaram dar o golpe no próprio Café Filho, né? Por conta das instabilidades políticas e dos desafios econômicos, né? A economia estava patinando à época, também enfrentava uma crise. E a partir daí, né? O Café Filho está aí, ó. Bonequinho do Café Filho e ele aqui, né? E a partir daí o Café Filho enfrenta uma série de circunstâncias, de desafios, né? No caso, enquanto presidente da República, tá? O Café Filho de um lado aqui, aí aqui é uma espécie de avatarzinho dele, né? Tá aí, é um dos presidentes da República. Pouca gente fala do Café Filho enquanto presidente da República, mas ele foi importante, porque ele definiu aí os rumos da Quarta República no Brasil, ok? Então, veja, o governo Café Filho foi marcado por instabilidades políticas e desafios econômicos, tá? Uma série de crises
durante esse período, incluindo conflitos com setores militares, né? Ele não agradou os militares, em especial o Lott, o general Lott, que tinha controle das Forças Armadas na época. Tinham também divergências políticas e problemas econômicos no Brasil. O Brasil passava por uma séria crise econômica, tá? Uma séria crise econômica, um processo rápido de urbanização, um processo rápido de urbanização e consequente inflação, né? Nessa crise econômica, a inflação no Brasil estava descontrolada e juntando com o desequilíbrio das contas públicas, tá? Tá aí a imagem do Café Filho assinando aí a carta para ser presidente do Brasil à época. Tá? O Café Filho representava interesses diversos, mas enfrentou durante esse período instabilidades e crises políticas, tá? Veja, implementou algumas medidas durante esse 1 ano de governo, né, para tentar estabilizar a economia. Por exemplo, né, a principal dela, a criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá? Que mais tarde vai chamar BNDES, né? Hoje chama BNDES, Desenvolvimento Econômico e Social, entra o social aqui, social hoje, né? Mas criou um Banco Nacional para promover o desenvolvimento econômico do país e a industrialização, tá? Tá aí, né, a figura do Café Filho, ele é bem representativo na política brasileira, né, e fez parte aí desse cenário, ficou 1 ano na presidência da República, enfrentou graves crises econômicas, tá? Veja, ele implementou políticas de controle da inflação, isso aqui é importante salientar, políticas públicas de controle da inflação, com aumento dos juros e redução dos gastos públicos, né, uma tentativa de redução dos gastos públicos e equilíbrio fiscal, que a gente chama, porém não deram muito certo, tá? A inflação continuou a subir, mesmo criando o famoso Banco Nacional de Desenvolvimento, que mais tarde iria se chamar BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ok? Então, o Café Filho, né, foi afastado da presidência da República, ele foi afastado porque ele não deu conta de conter os avanços de uma crise econômica e de uma crise política. Ele, ao ser afastado, ele nunca mais se envolveu com política, né? Ao ser afastado, ele nunca mais se envolveu com a política, tomou uma certa aversão à política e trabalhou até morrer como um funcionário imobiliário carioca, né? E morreu no seu apartamento de classe média no bairro de Copacabana, né? No famoso bairro de Copacabana. Então, ele trabalhou como funcionário numa imobiliária carioca até morrer e faleceu no seu apartamento de classe média no famoso bairro de Copacabana, tá bom? Então, ele tomou uma certa aversão, porque ele foi afastado de forma forçada da política, né, por não dar conta de resolver essas crises, né, crise política e crise econômica, tá bom? Então, tá aí a triste passagem do Café Filho, né, durante a Quarta República, um presidente que durou apenas 1 ano. Então, os militares, né, na figura do Lott, conseguiram se organizar e afastar Café Filho da presidência da República, o que eles chamaram de golpe da legalidade, tá? E a partir daí, quem retoma, por incrível que pareça, quem retoma a presidência do Brasil, aí é a figura, outras figuras, né, a posteriori, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, tá? Veja, na próxima aula nós vamos ver essa temática aí que faz parte desse movimento, que é a Marcha para o Oeste, tá? Nós vamos falar um pouquinho de quais são as finalidades da Marcha para o Oeste, como que a Marcha para o Oeste foi importante para o desenvolvimento econômico, social e territorial do nosso país, ok? Então vejam, na próxima aula veremos um pouco mais sobre a Marcha para o Oeste.
Beleza? Volto na próxima aula. Valeu!